Aí, Felipe, me conta como você começou na música, as suas primeiras memórias, antes ainda de ter um instrumento. Cara, eu tinha na minha casa discos muito bons, né? É, de bandas de progressivo, bandas de AOR, bandas de pop, coisa muito boa. Desde Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Supertramp, Yes, até América, Doobie Brothers, Steely Dan, Michael Jackson, Tears for Fears, tudo isso Uau. Da dentro. sua família. Sim, a minha mãe especialmente, né? Meu pai também. O meu pai é um pouco mais do rock clássico. E a minha mãe já é um pouquinho mais sofisticada nessas influências aí. Então eu cresci ouvindo isso e eu pegava esses discos para ouvir, né? Eles estavam lá na prateleira, mas eu não ouvia só de tabela. Eu tinha a vontade de ir lá e ouvir esses discos. Então eu ouvi demais. Isso aí fez parte do meu dia a dia durante toda a minha infância. E aí, claro que quando eu fui envelhecendo um pouco mais, eu fui buscando meus próprios gostos musicais. Aí tem os amigos da escola, e etc, etc, né? E isso culmina um pouco com a fase de começar a tocar violão, que foi lá pelos 10 anos de idade. Com o André Brunetti e seu pai, César Brunetti, que você Sim. conhece. O César, que era um jingueiro, como a gente chama isso, Jingleiro, um compositor de jingle dos maiores dos do Brasil. maiores, né? Conta aí alguns dos que ele Ó, fez. Pizza com Guaraná, Pipoca e Guaraná, 10 anos da MTV, Bichinhos da Parmalat. Meu, são muitos e muitos. Casca Tipo, grossa. como é que chama aquele? Enfim, cara, são assim, eu nem sei de metade, ou nem de um décimo, né? Ele trabalhava numa produtora chamada MCR, e inclusive grandes músicos gravavam esses jingles, né? O Faísca estava sempre lá gravando, o Eduardo Danui gravou Você vários frequentava lá. esse ambiente? Frequentei um pouco. Com quantos anos, mais ou menos? Ah, eu tinha uns 11 anos, 12. Pô, precoce. É, total. Inclusive o César foi a primeira pessoa que, percebendo meu interesse pelo instrumento, né? A gente estava num bangalô em Juqueí, ficando lá, que a minha mãe era amiga da... E eles tinham casa lá, alguma coisa? Tinha uma casa em Juqueí, e a minha mãe era amiga da mãe do André, mulher do César, e a Priscila, de quem a gente é muito amigo querido até hoje. E o César sempre com violão, e aí ele estava ensinando eu e o André, que até aquele momento também nunca tinha pegado no violão. O André nunca tinha pego? Também não, até aquele momento. Estava ensinando a gente a tocar La Bamba, mas com o violão deitado no colo, tocando assim, ó. Dirim, dirim, dirim. E a gente ficou aprendendo e, meu, ficou a tarde inteira naquele negócio. E aí, eu não sei se eu perguntei ou ele ofereceu, que eu tava ficando num outro lugar. Falou assim, eu levei o violão embora aquela noite. Né? Pra você continuar treinando. Me emprestou um violão caro, inclusive, porque só tinha violão bom. Né? Pra você meter na coxa aí. E ficar lá. E isso foi o começo de tudo, né? Daí eu tive vontade de fazer aulas de violão. E aí eu tive um avô, meu avô Sinésio, me pagou aulas de violão num conservatório chamado Carlos Giafelice, que tinha ali em Perdizes, né? Ué, E foi aí que tudo começou. que legal, cara. Dessas coisas que você ouvia, os discos que você contou, que eram na maioria da sua mãe, você ainda gosta? Você falou Tears for Fears, Steely Dan, Michael Jackson. Gosto demais. É uma mistura de memória afetiva com realmente a qualidade dos discos que ela tinha, né? Porque é uma coisa você ter uma memória afetiva com uma coisa que anos depois você ouve e fala, eu gosto, mas eu sei que não é lá essas coisas. Agora, não, quando eu lembro dos discos que eu tinha em casa, hoje, com o meu critério de músico aos 42, eu olho para trás e falo, caracas, que bela seleção. Eu Que dei muita legal. sorte, né? Essa é uma coisa que eu não sabia, olha só, de que esse gosto musical, né, que veio já filtrado, selecionado, né, vinha da sua mãe. Olha Sim, que legal. sim. Então ela sempre gostou de música e Ela se formou em piano. Quer dizer, ela não sabia chegou a disso se formar, também. ela fez anos de piano, né? Olha só. O irmão dela se formou, ela não. E sempre teve um ouvido muito musical. Ela sempre passava comigo as letras dos discos em inglês, ela falava inglês, né? Então a gente ia traduzindo as letras, ela junto comigo. Lembro bem Que legal. do Led Zeppelin 4, a gente traduzindo a letra da Stairway to Heaven, né? Que legal. Tenho boas lembranças dessa época aí. Pô, que legal, cara. De repente a gente toca um pedacinho de Stairway to Heaven aí pro pessoal. Quem sabe? Né? Um trechinho, pô. Para terror dos lojistas de instrumento. Pra terror de todo mundo, contrariando as regras de, né? Enfim, do clichê.